já foi... Tem muita história, Vasco e Fluminense. 8-4, né? 84, sensacional. O time do Parreira, do Fluminense. E o Vasco era um timaço, né? Arthur Do Edu, Zinho. irmão do Zico. Volta, mata-mata. Exatamente. Timaço. Vessa, você me ouve? Ouço. Você tem a varinha de condão e você, corintiano, ou a Peraí, torcida deixa eu fazer uma corintiana... pergunta pro Vess. Pode fazer. O Beckler tá aí com você? Não tá. Não. Só pra saber. Vessa, a minha pergunta é, o corintiano vai olhar esse jogo e vai torcer pra quem? É difícil dizer, mas Pegou na ele. teoria você vai torcer para o time que está pior, né? E aí um time como o Vasco, que perdeu 7 das últimas 8 do Brasileiro, só ganhou do Inter, numa das piores sequências, chegou a 45 pontos e parou no 45, na teoria você faz isso daí. O problema é que para ter esse pensamento você tem que jogar o próprio Corinthians na história, que vem de uma vitória nos últimos 7 do Brasileiro e fez o jogo que fez ontem à noite. Então, sinceramente, aí perde um pouco o sentido de eu achar que o Vasco seria melhor se o Corinthians fez exatamente o movimento ao contrário. Eu acho que é o famoso quem vier para Corinthians ou Cruzeiro, final é final e vai ser no Maracanã de qualquer jeito, né? Porque eu não acho que São Januário, a CBF talvez autorizaria o Vasco a fazer em São Januário, afinal, tenho muita dúvida disso. Então, o palco vai ser o mesmo, seja para Cruzeiro ou para Corinthians. Tá, pra mim é Vascão, o que você acha? O Massa já falou, você, Alan. No momento. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, até pela irregularidade do Vasco. É difícil imaginar que o Vasco, embora ele tenha tido uma sequência de vitórias no Brasileiro, antes de despencar, ele vença 4 partidas seguidas decisivas. Tipo, ganha os 2 clássicos do Fluminense e ganha a final do Corinthians. É bem difícil, né? O time é talvez um dos times que mais oscilem no futebol brasileiro. Então, eu acho, se fosse corintiano ou cruzeirense, eu torceria para o Vasco. Pode surpreender? Pode. Foi campeão da Libertadores, o Diniz, no mata-mata. Talvez pouca gente acreditasse, mas eu acho que o Fluminense é mais constante, mais confiável, mais difícil de ser ultrapassado neste momento. Muito bem. Olho na tela com o provável Vasco que encara o... Aliás, vou quebrar o galho do Vessone. O Vessone precisa voltar. Voltar para São Paulo, está lá em Belo Horizonte. Boa sorte que não vai ser fácil, viu? O caos está instalado na cidade de São Paulo, porque afinal não temos energia elétrica, em boa parte, mais de 1 milhão de pessoas sem energia elétrica, então o aeroporto também está complicado, muitos voos atrasados, Vessa. Então é melhor você correr. Boa viagem para você de volta. A gente espera 19 horas num lugar com energia. Valeu. Na verdade, o meu status que eu olhei no celular aqui, no meu não é adiado. O meu já é cancelado, o meu voo. E eu vou ver o que eu vou fazer agora lá na chegada. Enfim, vamos ver, talvez eu tenha... Vou ficar por aqui para ir à noite, ou de ônibus, sei lá. Vou ver o que vai acontecer. Obrigado. Eu vou correr lá para ver o que eu consigo. Valeu, um abraço. Amanhã eu tô de volta. Só não sei se em loco ou remoto. Vamos ver. A gente tomara que dê tudo certo. Abração. Valeu, Vessa. Feliz, bem mais feliz hoje, mais aliviado, né? Depois mais de ontem, leve, mais né? tenso. Mais leve. Olho na tela com o provável Vasco, que recebe o Fluminense com um peso nas costas, porque não vence há muito tempo. Vamos lá. Cadê o Vasco? Aí é aquela coisa, eu acho que esse primeiro jogo é muito importante pro Vasco, né? Se ele perde e continua com essa série, difícil recuperar, né? Sim. Volta, né? Agora tá começando do zero, né? Eliminatória. Então, tipo, como foi pro Corinthians. Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Pumita. Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e André Gomes. Esse é o time do Vasco, que encara esse time do Fluminense aqui, ó. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta, Serna, Everaldo e Soteldo. No papel, o Fluminense é melhor, inclusive? Ligeiramente. Acho que coletivamente ele ficou muito melhor nos últimos tempos. Mas ligeiramente. Dos 4, aí que tá, você vê como é que é. Dos 4 semifinalistas, quem tem jogador mais decisivo é o Corinthians.
Ih, olha lá. Vocês parecem outra pessoa, porque até ontem o Leonardo Jardim era incrível, Não, mas o Cruzeiro era fantástico. jogador coletivo. Tirando você, Massa. Jogador. Não, eu acho que o Fluminense é o conjunto, uma parte ofensiva. O Acosta foi um achado. Ninguém imaginou que ele fosse jogar o que ele está jogando. O Everaldo, centroavante, torcedor do Fluminense, o cara não faz gol. O Soteldo agora entrou, começou. O Sérgio... O Soteldo vai decidir que jogo? Qual jogo na vida dele que ele decidiu? Alguns, mas tipo... O Soteldo? Mas acho que coletivamente o Fluminense, os volantes são bons pra caramba. São mesmo. O sistema defensivo, o Fluminense é um pouco, vai guardando as proporções a história do Flamengo, da consistência defensiva de não tomar gol em casa. Né? Se ele conseguir essa marca, ele passa pelo Vasco. Ele não conseguir ser vazado. Porque o Vasco, uma hora ou outra, você tem uma chance de fazer um gol no Vasco. Do jeito que o Vasco joga. Muita, não é uma. Mas e aí, Massa? Então, eu não vejo o Vasco, cara. Ele tem um lateral direito da seleção brasileira, né? Robert Renan tá jogando muito bem. O Ryan é um jogador decisivo, pode decidir. O Coutinho, eu tenho muita dúvida, né? As pessoas que acompanham muito, mais de perto o Vasco falam que ele é um jogador que tem sido importante, mas, cara, quando você entra nessa queda, né? Que é diferente do Corinthians, institucionalmente são clubes diferentes. O Corinthians, quando entra nessa queda num campeonato para jogar o outro, você sabe que ele vai emergir. O Vasco, o que me leva a crer que ele vai emergir? Hoje vai fazer um jogaço e não vai errar uma saidinha e o Fluminense vai fazer um gol. Entendeu? O risco é muito grande, é muito alto. Né? O pessoal fala do risco Brasil, mas o risco Diniz é muito mais alto. Entendeu? É muita alavancagem. Ele trabalha com muito alavancado, lá, sempre no risco. Daquele jeito lá na linha lateral. Cara, é muito mais... O Fluminense é um time mais sóbrio, mais consistente, mais fisicamente mais forte. Cara, olha, se o Vasco passar na eliminatória, eu ficarei muito surpreso. Muito mesmo, muito mesmo. Se o Vasco passar? Sim. Mesmo sendo um clássico e tal? Mesmo. Bom, ontem, cara, eu volto ao jogo de ontem. Tirando você, na população nacional, nem o Vessone estava achando que o Corinthians ia jogar bem. Ou ia passar. Tá aí. Então, cara, mas... Presta atenção. Olha pro time do Corinthians que saiu da FINA em 77. Sim. Aquele time da Ponte Preta era pelo menos 3 vezes melhor que aquele time do Corinthians. Para o Corinthians, isso pega bem menos, sabe? É uma questão de espírito. Cara, nem tudo na vida a gente consegue explicar de forma cartesiana. Tem coisas que estão na alma da instituição. E o Corinthians é assim. O Vasco não. O Vasco está no momento de reconstrução. O Vasco está no momento em que teve a esperança da SAF, caiu na mão dos picareta. Agora está tentando retomar. Né? A relação de Diniz e Pedrinho é muito forte, desde o Universidade de Futebol. Então, eles têm uma relação muito forte. Talvez isso embaixe um pouco a visão do gestor. Né? O Diniz pode dar certo, já deu. É um cara muito corajoso, é um cara que tem personalidade. Eu admiro muito essa coragem que ele tem. Né? Só que no mundo do resultado, que é o que a gente vive, que é o que importa. Porque se for 6-5 para o Fluminense, não importa. Não importa como perdeu, na nossa cultura, no nosso jeito de ver as coisas. Então, por isso que eu acho muito difícil o Vasco superar esse momento diante de uma equipe que não toma gol. Então eu quero suas fichas nesse momento. Para esse confronto, não para esse jogo, não para o confronto. 8-2 Fluminense. Nossa, tudo isso? Não, tudo pra mim isso. 6-4 Fluminense. 5-5 hoje. Primeiro jogo, acho que pode dar empate hoje. Primeiro jogo. É possível. Primeiro jogo. No confronto 9-1, já dou as fichas já. Me cobrem amanhã.